bem. Portanto, o tema da aula de hoje é precisamente a questão de saber o que é a ciência. Portanto, vocês têm uma sequência pedagógica com isto, eu depois irei dar o link. Aliás, vocês já têm, é a base do trabalho de grupo. E, portanto, vamos cá ver se isto está a correr bem. Acho que... não me estava a deixar avançar. Ora bem, isto é o que nós vamos ver hoje. Portanto, o que é a ciência? Vamos caracterizar a ciência de uma forma breve, porque depois, mais tarde, a seguir a esta aula, vamos entrar em Karl Popper, e aí vamos caracterizar a ciência com mais profundidade, mas vamos partir desta base de hoje. Vamos ver também a distinção entre a ciência e o senso comum, que nós já exploramos, mas vamos fazer uma síntese para as coisas ficarem assentes, e vamos terminar com o problema da demarcação, que é um problema fundamental na filosofia da ciência, que tem a ver com a distinção da ciência em relação aos outros saberes, ou seja, o que é que distingue a ciência dos outros saberes que se preocupam com a verdade. É o caso da filosofia, por exemplo. Mas também podemos falar da arte. A arte também tem a ver com a verdade, algumas formas de arte, não todas, mas depois veremos isso no final. E, portanto, temos aqui a parte inicial sobre a questão, o que é a ciência. Começamos sempre pela raiz etimológica, pela origem da palavra. E então temos aqui ciência, em latim, que significa saber, que sciens significa quem conhece, aquele que conhece, o sabedor, e portanto a palavra ciência está ligada ao conhecimento e à sabedoria. Mas hoje em dia, portanto, antigamente a ciência era tudo o que fosse saber racional. Os gregos chamavam-lhe episteme, de onde vem a palavra epistemologia, que significa filosofia da ciência. Mas hoje em dia, quando se fala em ciência, fala-se de um tipo muito específico de saber. Portanto, aliás, aparece aqui a definição, que diz que é um corpo de doutrina organizado metodicamente, constitui uma área do saber e é relativo a determinado objeto. Portanto, a ciência tem que ter um método, tem que ter um conjunto de teorias, a tal doutrina, e tem que ter um objeto. Portanto, tem que estudar algo. Por exemplo, a física estuda os princípios que regem o funcionamento do mundo, enquanto que a química vai procurar os elementos que constituem a matéria, e por aí fora. Portanto, cada ciência tem o seu objeto. E então é o objeto de cada ciência que vai dar a essa ciência o seu caráter, a sua vocação. E, portanto, isso leva a que hoje em dia existam muitas especialidades dentro das ciências. Como, por exemplo, no caso da medicina, existem dezenas ou centenas de especialidades, e dentro das outras ciências isso também acontece. Se viram o documentário Particle Fever, podem ver que há vários cientistas lá que têm especialidades diferentes. Por exemplo, os físicos teóricos e os físicos experimentais têm áreas de atuação diferentes e formas de fazer ciência diferentes, mas eles colaboram, mas cada um dentro da sua especialidade. Por outro lado, temos aqui outra coisa importante, é que a ciência não é um simples acumular de conhecimentos. Ou seja, a ciência está sempre aberta a mudar as suas teorias, a tornar-se mais verdadeira e a ser capaz de se refutar. Portanto, quando os cientistas descobrem que uma teoria está errada, eles substituem-na por outra e procuram provas não só do erro da teoria que está em vigor, como do acerto ou dos acertos das teorias novas, ou da nova teoria que substitui a que foi declarada como estando errada. Depois, quando dermos a Karl Popper, iremos ver como é que isso funciona, mas esta ideia é muito importante. A ciência não é um saber dogmático, não é um saber fechado. A verdade em ciência está sempre aberta a ser reformulada, a ser melhorada, a ser aprofundada. Ora bem, então uma das principais questões no que diz respeito à definição da ciência
é distingui-la do conhecimento que todos os seres humanos têm do mundo, que é o conhecimento vulgar ou senso comum. Portanto, todos os seres humanos têm um conhecimento superficial sobre a realidade e vivem em função desse conhecimento. Mas a ciência vai muito mais longe. Eu penso que já falámos do Bachelard e do Karl Popper, que têm duas visões diferentes sobre o senso comum. O Bachelard diz que tem que haver uma ruptura entre o senso comum e a ciência, porque o senso comum é um obstáculo epistemológico, ou seja, é um obstáculo à ciência, à evolução da ciência e ao conhecimento científico. O Karl Popper parte de outra perspectiva. Segundo ele, o senso comum é o ponto de partida da ciência. Portanto, os cientistas partem sempre do senso comum, mas têm que o criticar e têm que o melhorar e depurar, de maneira a ele se tornar um conhecimento sistemático e que tenha solidez, que tenha fundamentação suficiente para se tornar científico. Por outro lado, nós já falámos disto no ano passado, quando demos o senso comum, podemos ver que, de facto, o senso comum é um saber que nasce do dia-a-dia, nasce da experiência cotidiana das pessoas. Portanto, e depois há certas práticas que aparecem, por exemplo, aqui é o não passar por baixo das escadas porque dá azar, todas as superstições são irracionais, mas fazem parte da vida e às vezes podem levar a que as pessoas até evitem acidentes. As confeiteiras, ou seja, as pessoas que percebem de pastelaria, sabem que se abrirem o forno quando o bolo está a cozer podem estragar tudo. Se mexerem de forma contrária àquilo que deve ser, a massa não fica boa, por aí fora. Tudo isso são informações que as pessoas, nem todas sabem, mas as pessoas que fazem bolos sabem, ou que gostam muito de doçaria, e coloca-se aqui a questão de saber como é que aprenderam essas informações. Portanto, será que tiveram que ir para a escola aprender pastelaria? Algumas pessoas sim, mas as pessoas comuns não. Eles foram aprendendo com as suas mães, com as avós, com os vizinhos e as vizinhas, com os amigos que vão dando dicas e com a prática. Portanto, é assim que o senso comum se vai consolidando e se vai transmitindo. Portanto, de uma forma assistemática e sem, digamos, aprofundamento. E, portanto, por isso é que se fala aqui da espontaneidade. Portanto, o senso comum é um saber espontâneo, um saber que nasce diretamente da experiência, sem necessitar de um estudo ou de um aprofundamento complicado. E então as pessoas muito raramente se questionam sobre o senso comum. O senso comum é uma espécie de conformismo, como diz aí. Portanto, nós conformamos-nos ao mundo e habituamos-nos a ele. De alguma forma, o David Hume fala disso quando fala do hábito ao costume. Portanto, nós vamos nos acostumando ao mundo, vamos nos acostumando à forma como as coisas acontecem e vamos esperando que elas continuem a acontecer como aconteciam no passado, ou como aconteceram no passado. E então esta postura não tem nada de racional, de acordo com o David Hume. Isso é interessante, quando ele fala disso, porque de facto nós não nos questionamos sobre aquilo que acontece no nosso dia-a-dia. Geralmente, por isso é que diz aqui que é um saber ingênuo. O senso comum é ingênuo porquê? Porque não tem problematização. Se nós formos a apanhar o comboio e nunca tivermos apanhado, se nos disserem para onde é que nos devemos dirigir, onde comprar o bilhete, etc., nós não nos começamos a questionar porque é que é assim, porque é que não é de outra maneira, porque é que temos que passar naqueles pórticos, etc. Nós não passamos por essa fase. Vamos diretamente aos sítios e fazemos aquilo que tem que ser feito sem questionar. E, portanto, isso significa que o senso comum não tem um método. Aliás, é uma das principais distinções entre o senso comum e a ciência. Portanto, a ciência tem sempre um método. Como o senso comum é adquirido espontaneamente, ele é ametódico. A palavra ametódico tem aqui este prefixo de negação, que significa que não é metódico. É crítico também, diz que não é crítico. E o que é um saber que é crítico? Um saber crítico é um saber que se põe a si próprio em causa, que procura ver se tem erros e procura melhorar. No senso comum isso não acontece.
as pessoas não se estão constantemente a interrogar acerca daquilo que sabem. Por exemplo, se eu souber acender a televisão que eu tenho para ver, não vou estar a perguntar se o meu conhecimento é correto ou não. Sei que se clicar num determinado botão do comando ele acende e posso mudar os canais. A não ser que eu mude de telecomando e que tenha outras características, mas eu aprendo e depois não vou estar sempre a ver se está correto ou não. Por outro lado, é assistemático, ou seja, o senso comum é desorganizado. Portanto, aquela pessoa do povo, chamamos assim, uma pessoa comum, não tem, digamos assim, os seus conhecimentos arrumados, como aquela pessoa que estuda uma ciência ou um saber na escola, que pode tirar apontamentos, organizar os conceitos e fazer esquemas, etc. Isso é sistematizar o saber. No caso do senso comum isso não acontece. Apesar de haver pessoas que têm cábulas, não é? para se orientarem, mas isso é outra questão. Por outro lado, o senso comum é subjetivo. E, portanto, o senso comum varia de pessoa para pessoa. Portanto, ele mostra a maneira como cada ser humano vê o mundo. Enquanto que a ciência é objetiva. A ciência não se preocupa em saber como é que o cientista A ou B vê o seu objeto de estudo. O que é que ele sente acerca dele, como é que ele se gosta ou não gosta. No caso do senso comum isso é importante, porque é a nossa visão do mundo. Mas há aqui uma coisa muito importante que é necessário ter em conta, é que o senso comum é uma forma válida de conhecimento. Portanto, apesar de ser muito imperfeito, ter as imperfeições que nós vimos até agora, nós necessitamos do senso comum para vivermos a vida cotidiana, para vivermos o nosso dia-a-dia. E está aqui o exemplo dos pais que educam os seus filhos, mesmo se não perceberem nada de psicologia e de pedagogia, mas isto é válido para todas as áreas. Portanto, o senso comum, apesar de ser muito imperfeito, é o que nos permite viver no mundo em que vivemos e saber fazer o que temos que fazer no dia-a-dia. Portanto, no entanto, como diz o Karl Popper, o senso comum deve ser superado por um conhecimento que o incorpore, mas que vá mais além dele. Portanto, é necessário que nós tenhamos uma mente aberta o suficiente para saber distinguir o que é senso comum do que não é e sabermos que, de facto, o senso comum necessita de muito aprofundamento se nós quisermos ter um conhecimento que seja fidedigno. Por isso é que há pessoas que nos ensinam coisas no dia-a-dia, por exemplo, quando vamos a algum aparelho para arranjar e o técnico nos diz que temos que fazer determinadas coisas para ele não voltar a variar, esse técnico aprendeu na escola a arranjar os equipamentos, portanto o saber que ele tem não é senso comum, mas ele está a enriquecer o nosso senso comum, ao transmitir-nos essas informações. Então, o conhecimento científico. Já agora podemos ver, e nós temos aqui um cientista daquela época. E então, o que é que nós podemos observar? Podemos observar aqui o compasso, que é um dos símbolos do rigor da matemática. Temos aqui um papel, temos um livro e temos aqui luz. Portanto, a luz tem a ver com a verdade. E, portanto, aliás, temos aqui alguns instrumentos também que têm a ver com a ciência. Aqui o globo significa que este cientista ou filósofo que se dedica também ao estudo da natureza preocupa-se em saber como é que é o mundo, como é que ele está estruturado. Temos aqui o ar pensativo. Portanto, ele está, de alguma forma, a refletir sobre os dados da experiência, mas sempre aqui com este instrumento que dá o rigor. O rigor da matemática permite iluminar a realidade. E, aliás, a matemática é um dos principais instrumentos da ciência atual. Isso vem do Renascimento e de Galileu. O próprio Leonardo da Vinci foi um grande matemático e geómetra. Descartes também foi um matemático de excelência. E é dessa época que vem a ideia da matematização do real. Ela já existia na Grécia Antiga, com o pitagorismo, mas tornou-se um facto fundamental da ciência. Portanto, não há ciência sem matemática e não há objetividade sem matematização dos dados e não há rigor sem essa matematização também.
Por outro lado, podemos ver aqui que, contrariamente ao senso comum, no conhecimento científico há uma constante busca de compreensão da realidade. Portanto, há aqui um afastar de tudo o que é irracional, a superstição, a ignorância, tudo o que pode ser obscuro, e então aqui a questão do método, ou do caráter metódico. A ciência não tem só um método, nós vamos falar do método experimental, mas há mais. Portanto, há ciências que quase não o usam ou não podem usar, depois iremos ver quais ou porquê. E então é necessário que tenhamos isto em conta. Portanto, a ciência é sempre um conhecimento sistemático, preciso, rigoroso e objetivo. E há outra coisa, ela permite fazer previsões sobre os acontecimentos, sobre o funcionamento da realidade. Porquê? Porque se nós tivermos as causas, se nós tivermos teorias que nos dizem quais são as causas dos fenómenos, nós podemos prever esses fenómenos, o seu acontecimento, a sua ocorrência. Porquê? Porque se nós soubermos que uma determinada causa está presente, saberemos que ela será seguida do seu efeito. Isto levanta a questão de saber se o David Hume está correto em relação às inferências causais, ou seja, que elas não são verdadeiras inferências. Nós não podemos saber com certeza se o Sol vai nascer amanhã, mesmo sabendo que ele nasceu todos os dias até agora. Mas o Karl Popper vamos ver isso a seguir, nas próximas aulas. O Karl Popper vai dar a volta a essa questão. Ele vai mostrar-nos uma maneira de como ele vê a ciência a superar essa questão da indução não ter fundamento lógico. Mas isso depois iremos ver com mais cautela, com mais cuidado. Então, a ciência usa a experiência, mas também a razão. Então, o saber racional. E, portanto, todo o grande objetivo da ciência é explicar racionalmente o funcionamento da realidade. E então, há outra coisa que é importante, é que a ciência é uma atividade de problematização. Portanto, há sempre um problema que está na base da investigação científica. E os cientistas levantam hipóteses, ou seja, levantam conjecturas, portanto, tentam encontrar respostas possíveis para os problemas que estão a investigar e depois vão testar essas hipóteses para ver se elas estão de acordo com a realidade ou não. Portanto, mas antes de poderem testar, têm que as formular. Portanto, há aqui um passo importante que tem a ver com o uso da razão e também da imaginação para criar respostas possíveis para as questões científicas, para os problemas científicos. O filósofo também funciona dessa maneira, de alguma forma, em muitas circunstâncias, no entanto, não pode fazer experiências. Portanto, há questões filosóficas que são muito interessantes. Por exemplo, nós vamos dar o problema da existência de Deus, não se pode experimentar, não se pode ir para o laboratório ver se uma hipótese sobre a existência de Deus está correta. Por exemplo, que ele não existe, não se consegue provar que não existe. Também não se consegue provar que existe. Enquanto que saber se existe uma partícula chamada bosão, o bosão de Higgs, há mais bosões, mas é um problema científico que tem a possibilidade de ser respondido, de ser resolvido através da experiência. Portanto, o Higgs formulou a hipótese de existir essa partícula, até a descreveu, portanto, o que ele disse é que se ela existir tem que ter estas características, e depois construiu-se aquela experiência toda gigantesca para tentar provar que ele tinha razão, ou então para tentar provar que não tinha. E acabou por se provar que ele tinha razão. Não é? Portanto, as observações a que chegaram, com a experiência com o acelerador de partículas do CERN, foi que o Peter Higgs tinha conseguido, muitas décadas antes de se poder construir a experiência, tinha conseguido formular uma hipótese que se revelou correta, que é muito interessante. Então, quais são as principais características da ciência? Já vimos mais ou menos isso, mas convém ter isto bem sistematizado. Já agora está aí dito, vocês encontram estes textos naquela sequência
que estão a analisar para o trabalho de grupo. Depois exploram e encontram lá isto. É que, de facto, é difícil dizer quais são as características da ciência, todas elas, porque a ciência é muito complexa. Hoje em dia a ciência tem um grau de complexidade que é muito avançado, muito profundo. E então nós podemos dizer é que há um conjunto de procedimentos, de práticas e até de características propriamente ditas que estão interligadas entre si e que nessa interligação, nesse fundo, digamos assim, de sentido, de significado, nós podemos encontrar algumas características que são importantes. A primeira que está aqui destacada é a sistematicidade. A ciência é sistemática, portanto ela tem que estar organizada racionalmente. Não é um saber caótico. Para estar sistematizada, ela tem que ser metódica, tem que seguir métodos corretos, métodos que sejam aceitos por todos os cientistas da mesma área e que sejam aplicados da mesma forma por todos eles, em todas as experiências, em todas as investigações. E o método mais usado é o método experimental. É tão importante que é considerado, que é também designado como método científico. Depois iremos ver o que é que o caracteriza. Então, para além disso, a ciência é uma explicação da realidade. Portanto, é sempre explicativa. Portanto, tem que explicar as causas dos fenómenos, tem que dizer porque é que as coisas acontecem. Outra característica também muito importante é a revisibilidade. O que é que isto significa? A ciência pode rever-se, pode rever as suas teorias, pode substituir as teorias que se revelam falsas por outras melhores. Portanto, isso leva a que a ciência esteja constantemente em evolução. Se nós formos ver os manuais científicos de há 150 anos atrás, ou 200, nós podemos ver que não há quase nada que hoje em dia seja aceito pela ciência atual. No entanto, nós conseguimos perceber porque é que é assim e perceber também porque é que nós viemos dali. Portanto, se não tivéssemos vindo da ciência de há 100 anos atrás, hoje não tínhamos a ciência que temos. Portanto, há um caminho constante e esse caminho é uma evolução no sentido de uma maior integração dos saberes e de uma maior capacidade de explicação da realidade. Então, tudo isto se resume aqui. Portanto, a filosofia é um saber racional. É um saber que encontra explicações racionais para os fenómenos. O senso comum é um saber empírico. É um saber que está completamente derivado da experiência cotidiana. De alguma forma, nós podemos dizer que os empiristas estão mais próximos do senso comum do que da ciência, apesar disso poder parecer injusto. Mas nós podemos ver, por exemplo, o David Hume vem dizer que as questões de facto, o conhecimento do mundo, é sempre imperfeito e, portanto, nós nunca conseguimos saber como é que as coisas são em si mesmas. Só podemos saber das coisas, as impressões que elas provocam em nós e, portanto, temos uma visão possível a nível material, a nível do mundo material, muito estreita, muito imperfeita. Mas hoje em dia eu penso que essa afirmação da experiência como única fonte do conhecimento verdadeiro não é aceitável. Portanto, hoje em dia já se viu que, de facto, a própria razão é experimental. Portanto, a razão e a experiência não podem ser separadas. Portanto, funcionam sempre em simbiose, digamos. Estão interligadas e fazem parte do mesmo conjunto de capacidades do ser humano. Portanto, o ser humano tem a capacidade de conhecer o meio em que vive e tem também a capacidade de o pensar e de o repensar, para o recriar. Isso é aquilo que marca, digamos assim, a evolução da nossa espécie. Por outro lado, há aqui outra coisa que é importante ver. Aliás, esta imagem é muito sugestiva, vocês conhecem bem o teto da Capela Sistina, este pormenor que representa Deus, e depois temos ali um robô. Isto significa uma coisa interessante, portanto, simboliza a situação atual. Portanto, o ser humano, através da ciência, conseguiu descobrir determinadas coisas acerca do mundo que lhe permitem construir máquinas e mecanismos e dispositivos
que são muito avançados em termos tecnológicos e que permitem até expandir as capacidades dos seres humanos. Não é preciso falar nos robôs como o futuro da humanidade ou como máquinas que poderão fazer coisas que os seres humanos não conseguem, poderão vir a ser muito mais inteligentes, já são muito mais fortes. Aliás, os robôs estão presentes em todo o lado hoje em dia, muitas das indústrias e em muitas situações da vida. No entanto, esta ideia é interessante, ou seja, nós hoje somos uma sociedade tecnológica. Aliás, com esta história do coronavírus e do confinamento para suster a contaminação, portanto, o avanço da epidemia, é com base na tecnologia que nós continuamos a funcionar. Portanto, aquilo que estamos a fazer aqui agora é um exemplo. Nós estamos a usar a internet e os meios tecnológicos para estarmos em comunicação e termos uma aula que não é na escola, mas é o que se pode arranjar. Mas é algo que há 20 anos já era possível até certo ponto, mas há 40 anos não era, ou 30. Portanto, a humanidade hoje em dia consegue até, de alguma forma, proteger-se melhor contra os imprevistos, porque de facto a tecnologia existe e facilita a vida e dá-nos determinadas coisas que não tínhamos, determinadas, digamos, ferramentas que nos permitem ter uma vida melhor e saber e termos também conhecimentos que não adquiriríamos de outra forma, de uma forma tão fácil. Por outro lado, a própria tecnologia permite, ao trazer novas formas de comunicação e ao permitir que o mundo inteiro esteja interligado, permite que os cidadãos sejam mais conscientes e possam ter mais poder na sociedade. Mas há aqui outras coisas que aparecem, por exemplo, a esperança média de vida tem aumentado, portanto, graças aos medicamentos e à tecnologia ligada à medicina, permite que se resolvam muitos problemas de saúde que não eram resolúveis no passado. Portanto, hoje em dia há muitas doenças que não tinham cura e que já têm, ou que têm tratamento que permitem que as pessoas vivam uma vida com qualidade durante muito tempo. E isso é devido à ciência. Portanto, a ciência descobre a forma como a realidade funciona, formula teorias sobre o funcionamento da realidade e depois os engenheiros, as engenharias vão pegar nisso e vão criar máquinas e dispositivos. A tecnologia é tributária ou é uma continuação da ciência. É uma área científica, mas não só, é também ligada à prática e à aplicação prática das teorias científicas e dos conhecimentos científicos, e é algo que tem mudado o nosso mundo de uma forma muito rápida e muito abrangente. Portanto, hoje em dia ninguém questiona o facto de nós termos telemóveis, não é? O próprio telemóvel, quando apareceu, foi revolucionário, porque as pessoas necessitavam, para comunicar à distância, de telefones fixos, mas agora o telemóvel não é apenas um telefone, portanto, ele permite, por exemplo, muitos de vocês estarão a receber a aula através do telemóvel, porque o telemóvel é um computador, portanto, e faz coisas que alguns computadores de há uns anos atrás não eram capazes de fazer. Aliás, os Android, se forem ligados a um ecrã, muitos deles transformam-se em desktops, permitem ser usados como se fosse um computador de secretário, o que é muito interessante. Mesmo alguns equipamentos mais simples permitem isso. Portanto, esta ideia de que a vida humana está constantemente a ser alterada e melhorada em alguns aspectos pela tecnologia é uma ideia importante. Eu não sou muito otimista em relação a isso, acho que temos de ser realistas, mas não deixa de ser verdade. Ora bem, e então este problema nós vamos voltar a encontrá-lo quando dermos o Karl Popper, é o problema da demarcação. E que aparece aqui assim embaixo, sob a forma de questão, que é o que é que distingue a ciência dos outros saberes? O que é que a ciência tem de específico e como é que eu sei que uma teoria que me for transmitida é científica ou não?
Isso é uma questão importante, porque há muitos charlatães na internet, há muitos falsos conhecimentos, há as chamadas fake news e não só, há muito fake na internet. Aliás, quando a Wikipédia surgiu, havia até muitas pessoas que diziam aos alunos para não irem à Wikipédia, porque a Wikipédia é construída pela comunidade, qualquer um pode colocar lá um artigo, e eu já vi artigos que eram falsos, portanto, há pessoas até a gozar que alteram os artigos que são rigorosos e aquilo fica completamente às avessas. No entanto, há mecanismos de correção e hoje em dia a Wikipédia é um site extremamente importante, é a maior enciclopédia alguma vez feita pelos seres humanos, está a crescer constantemente e eu uso no meu dia a dia e com bastantes vantagens. Então, temos aqui esta ideia, de facto. O que é que permite distinguir a ciência dos outros saberes? Como é que eu sei que o saber é científico? Mas atenção que não se trata de pôr em causa nenhum saber, ou seja, o facto da ciência ter as suas características não significa que os outros saberes também não sejam válidos, não, é? Não sejam importantes. E então temos aqui uma pequenina sistematização do problema da demarcação. Isto aparece logo no início daquele pequeno site sobre a ciência que vocês estão a trabalhar, que aparece logo lá no início o problema da demarcação, que abre para este artigo do site Crítica na Rede, que fala do problema. Nós não vamos aprofundá-lo agora, porque vamos falar dele quando dermos o Karl Popper. Ele diz que o problema da demarcação consiste, de facto, em distinguir a ciência das disciplinas não científicas que também pretendem fazer afirmações verdadeiras sobre o mundo. Ou seja, há outros saberes que também têm uma ligação à verdade, mas há outros que dizem que são verdadeiros, mas não são. E então a ciência, o problema da demarcação leva-nos a concluir que a ciência tem um conjunto de critérios que garantem a sua qualidade, digamos assim. Há critérios de qualidade na ciência. E então temos aqui algo que é importante. Estas características que nós já vimos são aquelas que permitem, de facto, distinguir a ciência da não ciência. Portanto, a ciência é empírica, ou seja, ela parte da experiência, apesar de não ficar por aí, mas ela tem que ir sempre à experiência buscar o conhecimento. Depois procura certezas, portanto, procura a verdade. Portanto, não há ciência sem a verdade. Depois há um método científico que tem que ser usado. A ciência não se faz ao acaso. Tem que se fazer metodicamente. E depois ela tem a ver com o que é observável. Portanto, se algo não for observável, não é científico, não é objeto da ciência. Portanto, isso é que é importante. Portanto, a ciência parte sempre da observação. E depois ela é cumulativa e progride, ou seja, a ciência vai acumulando conhecimentos e vai avançando. Vai se tornando cada vez mais profunda e cada vez melhor. E agora vamos acabar com isto, que é importante, a relação da ciência com a arte. Portanto, o problema da demarcação coloca-se aqui também, mas é claro que a arte não tem que seguir os mesmos princípios da ciência, até a verdade em arte é um problema que pode ser, digamos, aprofundado, mas há aqui uma coisa interessante, é que aparece aqui parece um diagrama de Euler, que apresenta dois conjuntos, o conjunto daquilo que é a ciência e o conjunto daquilo que é a arte, mas há aqui uma interseção entre estes dois conjuntos, que mostra que há um ponto comum, que é a admiração, que é o espanto, que é portanto, uma das coisas importantes que nós vimos no 10º ano, que tem a ver com a origem da própria filosofia. Portanto, de alguma forma, nós podemos dizer que há um conjunto de saberes que nascem da admiração, do facto dos seres humanos se admirarem com o mundo e de se questionarem acerca dele, e procurarem materializar, de alguma forma, esse questionamento. A arte é a materialização de um questionamento fundamental. E a ciência também. Mas isso é algo que depois fica para mais tarde, depois vamos ver se dá para aprofundar esta ideia. Mas, enfim, hoje ficamos por aqui. Mas vamos ver como é que isto fica.